Hartwig, eu sou teólogo e trabalho na área de capelania hospitalar aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Hoje estamos aqui para mais uma mensagem de edificação através da Palavra de Deus. E antes de partirmos para a mensagem, gostaria de deixar aquele recado especial para você. Se ao final do vídeo você gostou do vídeo, curta, né? Dá aquele joinha. E se gostou, compartilhe o link do vídeo nas redes sociais, nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ver o vídeo. E também se inscreva no canal, para que o canal possa ter mais alcance e mais pessoas possam estar conhecendo da Palavra de Deus. E assim também você vai estar colaborando para o Evangelho ser propagado. Bom, o texto de hoje se encontra em Esdras capítulo 1, versículos 1 a 11. E hoje nós vamos falar sobre a soberania, a fidelidade e também a providência de Deus. São temas bem importantes e interessantes a gente entender. Diz o texto: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subir a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitradate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. O contexto aqui é o contexto pós-exílico, né? Depois que o povo foi levado ao cativeiro, aqui se conta a história do retorno do povo depois de 70 anos, conforme a promessa de Jeremias, ou foi a profecia de Jeremias, dada por Deus, para que se cumprisse o tempo determinado que o povo ficaria no exílio. Mas para entendermos bem essa história, esse texto, a gente precisa também entender o contexto histórico. Além de ser um texto pós-exílico, a gente precisa entender o que aconteceu antes do exílio, para depois entendermos esse texto. Se você estudar a história dos reis de Israel, você vai ver que durante 120 anos, as tribos foram governadas por um rei. As 12 tribos eram unidas.
40 anos por Saul, que foi o primeiro rei, 40 anos por Davi e 40 anos por Salomão. Em 931 a.C., morre Salomão. Após a morte de Salomão, quem assume o trono foi seu filho Roboão. Roboão, logo após assumir o trono, recebe uma reivindicação das 10 tribos que ficavam ao norte do reino, que estava sob a liderança de Jeroboão, que era um líder cismático, para que os impostos fossem baixados. Os impostos das 10 tribos do norte eram mais altos, né? Salomão cobrava esses impostos mais altos do que as das tribos do sul. Quando Roboão ele ouve isso, ele vai consultar aos anciãos, as pessoas mais experientes, e eles dizem: não, tu ouve o povo, abaixa os impostos e tu vai ter esse povo vai ser governado por ti. Eles vão aceitar isso. Porém, não quis ouvir isso e foi consultar os jovens, os seus amigos, aqueles que serviam a ele. E eles disseram: não, se teu pai cobrou um imposto alto, tu cobra mais ainda, para que tu mostre que tu é o rei forte e verdadeiro. O que aconteceu foi que as 10 tribos do norte acabaram se revoltando e ali houve a divisão. Então surge, a partir de então, o reino de Israel, que ficava ao norte, ou também conhecido como Efraim, capital Samaria. E o reino do sul, conhecido como reino de Judá, capital Jerusalém, que continuou a descendência de Davi, porque Deus havia prometido que a descendência de Davi permaneceria para sempre. Enquanto o reino do norte, ele acabou se desviando, embora Deus havia mandado profetas, como Amós, e também Oséias e Miqueias, o povo não se arrependeu. E esse reino acabou sendo destruído pelos assírios no ano de 722 a.C. Porque o povo foi desobediente, e embora Deus alertasse pelos profetas, eles acabaram, aquele reino acabou sendo destruído. Ele até continuou existindo, mas não mais politicamente. Os assírios eles tinham uma política de trazer povos estranhos e colocar nos territórios em que eles dominavam. E isso acabou trazendo povos que eram idólatras, que acabaram desviando o povo do caminho do Senhor. Mas ali onde estava a descendência de Davi, né? Onde estava a promessa de que viria o Salvador, porque o Salvador viria da tribo de Judá, aquela continuou. Porém, continuou formado pelas duas tribos Benjamim e Judá. Essas duas tribos, ou o Reino do Sul, ele continuava com altos e baixos. Às vezes, quando tinha um reino fiel a Deus, o povo vivia bem e Deus abençoava o povo. Mas muitas vezes teve reis infiéis ao Senhor, em que o povo acabou disciplinando o seu povo e eles acabaram passando por momentos difíceis e o reino declinava. E assim foi por um bom tempo. Até que no momento da história, a ira de Deus se acendeu sobre esse povo, sobre a tribo do sul, onde ainda continuava a descendência de Davi. E porque eles não se arrependeram de seus pecados. A causa maior da ira de Deus ali foi porque o povo foi idólatra, se prostituiu contra os deuses e foi desobediente. O principal mal do povo foi a idolatria, aliás, desde a época que estavam pelo deserto, né? Desde o bezerro de ouro, passando por adoração a Baal,
a Moloque, a Asdote e assim outros deuses também. Eles não se conformavam em obedecer a Deus, não foram fiéis ao Senhor. Por isso, em 587 a.C., Nabucodonosor, ele cerca a cidade, depois de tentar 2 vezes, e invade a cidade. Nabucodonosor já tinha cercado a cidade de Jerusalém em 606 a.C., e aqui ele leva a parte nobre para o cativeiro. Entre eles estava Daniel, o profeta Daniel, mas ele não consegue invadir e destruir a cidade. Em 596 a.C., ele tenta outra vez, leva mais uma parte da população, mas não consegue também invadir. Finalmente, em 587, ele cerca pela 3ª vez a cidade, depois de um cerco longo, e aí ele consegue invadir a cidade, destruir o templo e levar a população cativa, o restante da população que ainda estava lá, para a Babilônia. E além de destruir o templo, ele também deixou a cidade completamente destruída. No livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 11, nós vamos encontrar a profecia, que eu já falei antes, de que o cativeiro babilônico ele duraria 70 anos. E Jeremias profetiza isso. Tempos depois que a Babilônia invade Jerusalém através do rei Nabucodonosor, o Império Medo-Persa toma o Império Babilônico e o abate. E depõe o rei Belsazar. Esse texto está lá em Daniel 5, versículo 1. Ao contrário do Império Medo-Persa, o Império Babilônico tinha como política levar cativos os povos dominados para o seu território. Já o Império Medo-Persa tinha como filosofia dominar o povo no seu próprio território. Por isso, fazia parte da política do Império Medo-Persa devolver os povos dominados para suas cidades ou países de origem. E como se percebe, isso tudo combinava com o projeto de Deus de que o cativeiro duraria apenas 70 anos. Assim como a ida ao cativeiro foram em 3 etapas, ou em 3 levas, o retorno também foi em 3 etapas. A primeira leva ela veio em 517 a.C. com Zorobabel, com a missão de construir o templo. A segunda leva foi liderada por Esdras em 457 a.C., com a missão de ensinar a lei de Deus. Esdras era sacerdote. E a terceira leva foi liderada por Neemias em 444 a.C., com a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Dado aqui um panorama histórico, vamos ao texto e o que nós podemos aprender com o texto que nós lemos. Primeira coisa que a gente aprende é que Deus é soberano. Mas você sabe o que é soberano, o que é soberania? Soberania é o exercício da sua supremacia ou da sua superioridade. É a razão pela qual Deus não consulta ninguém além do beneplácito da sua vontade. Conforme o autor Arthur W. Pink, Deus é soberano. Isso quer dizer que ele não precisa do conselho ou ordem de ninguém. Atender qualquer solicitação desse tipo seria agir abaixo da perfeição, pois só ele é perfeito. Tudo que Deus faz, o faz em última instância, porque assim o quis, nada é capaz de levar Deus a fazer o que ele não quer. Deus tem domínio absoluto sobre todas as coisas, e ele governa a terra, o universo e a todos nós de forma absoluta.
E nós sabemos, e podemos ficar tranquilos nisso, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A sua soberania, nesse texto, nós vamos encontrar no versículo 1, logo no começo do texto. Lá diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Veja que quem desperta a vontade de levar o povo de volta é o próprio Deus, no rei Ciro. Ou como diz na linguagem de hoje, o Senhor tocou no coração de Ciro. Lembre-se que Deus já havia profetizado isso antes. Aqui Deus está cumprindo o que ele havia prometido. E ele usa o próprio rei da Pérsia para fazer isso. E a partir de então, nós vamos ver o rei fazendo um decreto e espalhando essa notícia por todo o reino através da escrita e através também de forma falada. Nós vamos ver ali depois. Alguns textos nos mostram que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre todos os reinos. E aqui a gente vê que Deus ele interfere também em reinos que não eram o reino de Israel. Em outros reinos que não eram o reino do seu povo. Vejam o que diz 2 Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Nada foge dos olhos do Senhor. Tudo ele sabe, tudo ele pode. Ninguém de nós está ou pode tentar se esconder de Deus como Jonas tentou fugir ou se esconder. Como diz o Salmo 139, se suba aos céus, lá estás. Se desça ao mais profundo dos abismos, se eu desço ao mais profundo dos abismos, lá estás também. Para onde me ausentarei do teu espírito? Não há. E o Senhor, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Por isso ele age no reino da Pérsia, através do Ciro, para dar um decreto para que o seu povo volte e assim cumpra a profecia que ele mesmo já havia determinado. Mas há outros textos que nos chamam a atenção. Salmo 22, versículo 28. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. É ele que governa todas as coisas. Daniel 2, 21, ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Daniel 2, 21. Todas as coisas provêm do Senhor. E o texto de Daniel nos mostra que é ele que levantou o rei Ciro. Porque ele ergue todas as autoridades, todos os reis, todos os presidentes, todas as pessoas que trabalham na igreja como liderança. O Senhor é quem governa tudo. Nós somos usados por ele para ser instrumentos para a bênção na vida das pessoas. E você percebe aqui, não só nesse texto, mas também num texto no texto de Jeremias 27, que Deus também usou Nabucodonosor e chamou de seu servo para levar o povo cativo para a Babilônia, para disciplinar o seu povo, para que o povo abandonasse a idolatria e outros pecados mais. Já no Novo Testamento, nós vamos ler de Mateus 28, 18, que toda autoridade, isso aqui é Jesus que diz, me foi dada no céu e na terra. Todas as coisas são sob a autoridade de Cristo. Foi por isso que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos salvou. Porque Deus deu autoridade a ele. E somente ele podia fazer isso. Também, Romanos 13, 1 vai dizer: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas.
Deus pode usar uma autoridade tanto para nos abençoar, como também para usar de forma disciplinatória, para nos disciplinar, para que a gente também volte aos seus caminhos. Ele usou o Ciro para abençoar o povo, para retornar à sua terra, e usou Nabucodonosor para o disciplinar. Vejam que nada foge do controle do Senhor. Ele pode todas as coisas. E o nosso pensamento, a nossa vontade, ela não vai mudar a vontade do Senhor. Aquilo que está escrito na sua lei permanecerá para sempre. Porque os céus e as terras podem passar, mas as minhas palavras não passarão. Deus também que demonstra a sua fidelidade. Como lemos o livro de Esdras inicia com a narração do decreto de Ciro, que permitia o retorno dos exilados para Jerusalém. Ele mandou redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, como a gente vê no versículo 1. Contudo, o livro também deixa claro que a promulgação desse decreto era um cumprimento de uma promessa que Deus havia feito por meio do profeta Jeremias. A profecia, o profeta Isaías também trouxe em sua profecia o prenúncio de que esse retorno e a consequente reconstrução do templo e da cidade seria por meio de Ciro. É o que nós encontramos em Isaías 44, versículo 28. Lá diz assim: "E digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado." Semelhantemente, como eu já falei, Deus usou Nabucodonosor para levar o seu povo para o exílio, para o cativeiro. De um lado ele usou o rei estrangeiro para disciplinar o povo, e o outro para abençoar o povo, para trazer a sua terra novamente. Esse texto de que Deus chama Nabucodonosor de meu servo está em Jeremias 27, versículo 6. Tanto a profecia de Jeremias sobre o tempo do exílio, quanto o prenúncio de Isaías sobre o seu retorno, são provas irrefutáveis da fidelidade de Deus às suas promessas. O que Deus prometeu, ele cumpriu. O que prenunciou, aconteceu. Deus foi fiel à sua aliança que havia firmado com Abraão, Isaque e Jacó, apesar dos pecados de Israel. Sim, Deus é fiel à sua palavra. E o que é maravilhoso aqui é que Deus disciplinou seu povo por causa dos seus pecados. Mas mesmo assim, esse povo não deixou de ser povo de Deus. Lá no exílio também ele enviou profetas. Lá no exílio ele cuidou desse povo. E lá no exílio ele providenciou o retorno. Deus é fiel naquilo que ele promete. As suas promessas são fiéis e verdadeiras e serão cumpridas. Deus prometeu que enviaria um Salvador. Enviou a Jesus Cristo. Deus prometeu que, através de Cristo, salvaria a humanidade. Que ele morreria e ressuscitaria. E isso aconteceu como Deus previu e tinha anunciado. E Deus diz através de seu Filho que Jesus vai voltar pela segunda vez, para julgar os vivos e os mortos, salvar e levar a eternidade àqueles que creem, e levar a condenação eterna àqueles que não creem. Essa promessa vai se cumprir também, não duvide disso. Creia, permaneça firme no Senhor. E se você ainda não está firme nos caminhos de Deus, se arrependa, ainda há tempo para que Deus toque no teu coração e para que você seja uma bênção na vida das pessoas e seja salvo. Veja a fidelidade de Deus. Ele mantém tudo que existe e Ele chama cada estrela pelo seu nome. E Ele mantém a criação com a palma das suas mãos. E Ele mantém a tua e a minha vida. E mesmo em tempos difíceis como estamos vivendo, Ele nos sustenta. Ele não deixa faltar nada. Ele é fiel, Ele é justo.
e Ele é maravilhoso. Conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Um terceiro aspecto que a gente pode aprender aqui é da provisão de Deus. Como disse antes, todas as coisas vêm de Deus. A salvação, a fidelidade, mas tudo aquilo que necessitamos para viver, o Senhor é que provê. Tanto para a salvação, como para a nossa vida diária. Deus usou o rei Ciro não somente para cumprir a sua promessa de propiciar aos israelitas o retorno a Jerusalém, mas também para garantir-lhes provisão na viagem. Aos que permaneceram na Babilônia, o decreto estimulou as ofertas e o financiamento das despesas da viagem e da restauração do templo. O Senhor estava conduzindo e sustentando o seu povo nessa empreitada, assim como fez com o povo de Israel na saída do Egito. Lá em Êxodo 11, versículos 2 e 3, vai nos dizer que quando o povo saiu do Egito, os próprios egípcios, por providência de Deus, deram tudo aquilo que era necessário para os egípcios, para o povo de Deus andar pelo deserto, seja alimento, seja prata, seja ouro, tudo o que eles precisavam foi dado a eles. E o Senhor os conduziu por 40 anos para o deserto, pelo deserto. E quando faltou essas coisas que foram dadas pelos egípcios, terminou, Deus proveu o maná, Deus proveu a água, Deus proveu todas as coisas. Deus proveu a abertura do mar, Deus proveu a abertura do Jordão e Deus proveu a terra que eles precisavam. Que maravilha! Esse é o Deus que nós cremos. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele é o Senhor que nos salva por meio de seu Filho. Esdras 1,6 nos escreve que houve provisão divina para todo o povo de Deus. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Contando com a ajuda de seus vizinhos gentios, os israelitas agora tinham o necessário para sobreviver durante o percurso até a sua pátria, que ficava a 1.500 quilômetros de distância, e a viagem duraria aproximadamente 4 meses. Era bastante tempo, mas Deus proveu o que eles precisavam. Houve também provisão divina para a obra de Deus. O rei Ciro ordenou que fossem devolvidos os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais o rei Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém. Além disso, alguns chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus, como diz Esdras 2:68. Aqueles que foram abençoados pelo Deus da obra resolveram, com alegria e gratidão, abençoar a obra de Deus. Que belo exemplo para nós. Vejam que seja qual for a situação que nós passamos, nós somos sustentados pela mão do Senhor conforme a sua vontade. O povo, mesmo sendo infiel, mesmo estando num lugar difícil, um lugar estrangeiro, onde a cultura era outra, os deuses, as divindades eram outras, e o perigo do abandono da fé era iminente, tanto que muitos acabaram se aculturando ao Império Babilônico e acabaram ficando por lá, nem retornaram, porque acabaram se desviando do caminho do Senhor. Mas aqueles que permaneceram fiel, o Senhor proveu o que eles precisavam, tanto para voltar, como para reconstruir o templo, a casa de Deus. E uma nota de rodapé aqui. A primeira coisa que Deus fez ao povo, logo após o povo retornar, foi construir a casa de Deus. Foi construir o templo. Não foi nem construir o muro e nem a cidade. Porque antes de todas as coisas, se deve ter a fé em Deus renovada.
A nossa moral deve ser fiel ao Senhor. Não adianta a gente ter uma cidade linda e maravilhosa, um país lindo e maravilhoso, se a nossa moral, se a nossa fé está destruída. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É assim que Deus trabalha em nossas vidas, é assim que Deus age. E a casa de Deus também precisa de sustento. Por isso nós, como seus filhos, precisamos também estar atentos para ofertar com alegria, conforme o coração, conforme nós somos tocados por Deus no coração. É assim que o apóstolo Paulo nos ensina em Coríntios. E a casa de Deus, na época em que esse texto foi escrito, em que eles retornaram para Jerusalém, teve todo o sustento. E os utensílios que eram sagrados e que pertenciam à casa de Deus e eram usados nos sacrifícios foram devolvidos. E a casa de Deus foi restaurada para a honra e glória do Senhor. Veja que até aqui a gente vê que Deus é um Deus soberano, que tem domínio sobre todas as coisas e mesmo assim não se importa conosco e está ao nosso lado. Que é um Deus fiel e cumpre com as suas promessas. E uma das suas promessas é que Deus é o Senhor nosso pastor e nada nos faltará. Uma tradução mais correta seria: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Porque o Senhor sustenta a sua obra, o Senhor sustenta todos nós, é o Senhor que provê todas as coisas. Por isso as primeiras coisas devem ser dadas ao Senhor. Por isso que devemos buscar o Senhor antes de todas as coisas. Porque é Ele que provê. Ele é fiel e Ele é soberano. Nada pode superar o amor e o cuidado de Deus. Ninguém pode nos sustentar e nos suprir e nos salvar, a não ser o próprio Deus, o próprio Senhor, Criador do céu e da terra, e que enviou o seu Filho. Para terminar, se nós buscarmos a Deus, o Senhor nos abençoará também, conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Após a queda, quando o ser humano ele cai lá em Gênesis 3, ele se afasta de Deus, ele trai a Deus, ele entra numa situação terrível, desesperadora. Também desobedeceu a Deus e Deus o colocou, vamos dizer assim, num exílio. Tirou do paraíso, tirou do céu e colocou na terra, e o ser humano ficou separado de Deus. Ele ainda continua separado de Deus por causa do pecado. Mas, em sua soberania, Deus já havia provido um Salvador, como diz lá em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher virá para esmagar a serpente, a cabeça da serpente, que é o diabo. Esse descendente da mulher é o seu Filho, Jesus Cristo. E mais, todo o Antigo Testamento ele nos aponta para o cumprimento das promessas de salvação que Deus reservou ao seu povo. Os sacrifícios que matavam um cordeiro para perdoar os pecados, e João Batista nos diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também nós vamos ver os sacerdotes, o templo, todas as coisas apontam para o Salvador. Eram sombras daquilo que haveriam de vir, como diz Paulo. E aí a gente vê a fidelidade de Deus, que isso se cumpriu no Senhor Jesus. Ela se cumpre no Calvário, na sua morte e ressurreição. Esse é o nosso Deus, Deus de graça e misericórdia, que ama o seu povo e que foi fiel e proveu a sua salvação. Eu lembro da história de Isaac e de Abraão, de Abraão e Isaac, quando Deus pede a Abraão para que prove a sua fé. E aqui Deus provê também aquilo que necessitava, como Ele proveu em toda a história para toda a humanidade, tudo que as pessoas precisavam, através da sua fidelidade e da sua soberania. Lá quando Abraão
chamado por Deus, diz: sacrifica teu filho. Abraão não entendeu muito bem. Essa história está lá em Gênesis 22, 1 a 19. Mas ele foi obediente. Ele levou o seu filho, pegou o seu filho. E o que me marca nessa história é quando eles estão prestes a subir o Monte Moriá, onde é que ia ser o sacrifício de Isaac. Isaac vê o pai, vê a lenha que ia ser servida por holocausto, mas não vê o sacrifício. Isaac então pergunta: onde está o sacrifício? E Abraão responde: Deus proverá. E eles chegam em cima do monte. Abraão ele prepara um altar, coloca o seu filho ali, pega a faca e a levanta. Quando ele vai cravar a faca no filho, uma voz de um anjo que Deus envia diz: para, porque agora eu sei que tu é fiel. E mostra que tem um cordeiro debaixo de um pequeno arbusto. E ali, aquele cordeiro foi sacrificado no lugar do filho. Só que lá na cruz do Calvário, o próprio Filho de Deus foi sacrificado em nosso lugar. O Filho de Deus não teve substituto. Ele se sacrificou em nosso lugar para nos salvar. Deus proveu a nossa salvação na sua soberania e na sua fidelidade. Por isso, meus irmãos, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Que Deus abençoe a todos vocês, abençoe a mim, a todos nós, e assim possamos continuar firmes na caminhada com Deus, sabendo que Ele é fiel, que Ele é soberano e que Ele provê todas as coisas. Deus os abençoe. Fique com Deus.